Olá, gente, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um quadro, Experiência Pastoral. E hoje nós estamos tendo a honra, a alegria de receber o pastor Miqueias Oliveira. Ele está vindo ali do estado do Rio de Janeiro. Ele já é pastor há mais de 21 anos e estará contando um pouco das experiências com Deus. A paz do Senhor, pastor Miqueias, é um prazer ter o Senhor aqui conosco. A paz do Senhor, evangelista Alcides, a todos que aqui fazem parte, estão conectados nesse bate-papo, que eu tenho certeza que irá edificar a fé de muitos. Muito bom estar aqui. Amém, pastor. Que honra ter o Senhor aqui conosco. Para a gente começar aqui, pastor, a gente gostaria de saber como foi o início, não é, do seu ministério. O senhor já é pastor há 21 anos, mas fale um pouco aí como foi o início do seu ministério. Minha formação é assembleiana e, como um bom assembleiano, eu fiz todas as etapas do ministério. Eu venho de uma família de pastores e desde cedo, escola bíblica dominical, Cordeirinhos de Cristo. Ainda solteiro, fui levantado como auxiliar de trabalho, porque tinha auxiliar que dava trabalho, né? É isso mesmo. Auxiliar de trabalho. Fui líder de juventude, né, presidente de mocidade, depois fui para o seminário, mas sempre voltado, atuando na igreja, né? A minha vida foi na igreja. Sou filho de dirigente de círculo de oração, então a minha vida foi pautada na igreja, né? E o ministério, ele apenas foi reconhecido, despertado por algo que Deus já havia escolhido, né? Isso. E aí, o senhor foi ordenado a pastor com quantos anos? Eu fui ordenado aos 28 anos. 28 anos. 28 para os 29 anos eu fui ordenado ao Santo Ministério Pastoral. Que bênção, pastor. Bem novo ainda, não é isso? Bem novo, bem novo. Eu tenho acompanhado um pouco do seu ministério e aí eu percebi que o senhor trabalha muito essa área de batalha espiritual. Sim. O senhor tem livros escritos, tem seguidores, não é, no seu canal, que o senhor trabalha essa questão. O senhor poderia falar para nós como foi que o senhor achou, não é, essa chave do seu ministério, porque é bem diferente, não é, de tudo que a gente acompanha. Sim. E vê. O senhor poderia falar um pouco para nós? Esse bem diferente eu posso traduzir. Sim. Eu resisti o quanto pude. Foi mesmo? Quanto eu pude resistir, porque não é fácil você falar de um assunto muito complexo, porém de suma importância para a igreja. Verdade. Então, onde nasce? Nasce por um chamado de Deus na minha vida, ainda novo, aos 9 anos de idade. Eu lembro que minha mãe estava conduzindo o círculo de oração na igreja, na congregação, e nós morávamos perto da congregação, e entrou ali um jovem com uma casta de demônios, uma legião de demônios, e passaram horas tentando expulsar. E uma irmã da igreja havia visto uma cena de eu orar para uma pessoa que estava também possessa, ainda criança, numa escola bíblica de férias, e ela falou: irmã Maria chama seu filho. Minha mãe achou aquilo absurdo. Meu Como? Deus. Esse endemoniado aqui quebrou tudo aqui. Vou botar meu filho aqui. Em suma, me chamaram, eu troquei de roupa, né? E fui para a igreja. Quando eu botei o pé na porta, aos 9 anos de idade, aquela entidade que possuía aquele jovem disse: ele não. Meu Deus. E eu fui tomado por um poder do Espírito Santo, uma força, uma autoridade que de longe eu gritei: sai dele em nome de Jesus. Isso aos 9 anos de idade, sem que ninguém pudesse pôr as mãos. Estavam segurando ele porque não tinha mais o que fazer. E ali começa sempre com sinais nessa área, né? Eu tenho muitas experiências que vão desencadear a partir do meu ministério pastoral, quando fui pastorear uma cidade do Rio de Janeiro, uma cidade muito pobre na Baixada Fluminense. Sim, sim. E ali eu tive muitos enfrentamentos de possessões demoníacas, entidades, regências espirituais do mal, das trevas, que ali não nasce, mas o despertar, eu vou linkando tudo aquilo que Deus havia feito durante o longo da minha vida, No caso, os longos anos, né? E ali nasce mesmo. Não, Deus me chamou para isso. Que bênção. Deus me chamou para esta área. E a necessidade de trazer para a igreja de Jesus o que é bíblico e não herético, porque Sim. é uma área que há muita heresia. Sim, sim. É uma área que as pessoas confundem experiências pessoais e querem transformá-las em doutrinas. É um perigo, né? É um prato cheio a área de batalha espiritual. As pessoas querem
Então pega alguém na internet que fala sobre isso, outro que fala isso, cria uma miscelânea e esquece do ponto central que é Jesus. Como é que Jesus lidou com batalhas espirituais? Então, o modelo, a referência é Jesus. Ok, pastor. Então o senhor entende que é um perigo quando a gente cria uma teologia Sim. em cima de uma experiência, não é? Sim. Quando na verdade toda a doutrina tem que ser bíblica. Bíblica, o fundamento é bíblico. O senhor trabalha literalmente na Bíblia a Sim. questão da batalha espiritual. Sim. O senhor poderia falar pelo menos 2 pontos da necessidade de nós estarmos atentos a essa batalha espiritual no nosso dia a dia? Pelo Sim. menos 2, se possível. Não existe entrevistar demônio. Jesus nunca entrevistou demônio. Isso é bom, pastor. Isso vai dar um corte legal aí. Jesus nunca perdeu tempo em entrevistar. Quem está aí? Qual o teu nome? O que você recebeu para fazer com ela? Por quê? Porque o fundamento é a verdade. O verbo encarnado não pode ouvir o pai da mentira. O verbo, Jesus, o Cristo, nunca se nivelou àquele que é o pai do engano. Então, o que acontece hoje nesse misticismo? Sim. As pessoas impressionam e acham que isso é uma glória ou poder de Deus quando Satanás, o pai da mentira, representado por demônios, Sim. que possuem pessoas, Sim. falam o que recebeu das entidades. Eu recebi isso, ele é meu, vou matar e tal. Então as pessoas falam, meu Deus, ou quem está entrevistando, esse é homem de Deus. Quando na verdade, as pessoas pegam o texto de Marcos 5, quando Jesus chega na cidade de Gadara, Sim. ali não é Jesus perguntando o nome da entidade, porque se fosse assim, olha a resposta que Jesus recebe: legião, porque somos muitos. Então, nunca vi nome de demônio se chamar legião. Sim. E olha a entidade quando diz somos muitos, Sim. o antitativo. Sim. O que Jesus estava perguntando? Jesus havia enfrentado uma tempestade de vento com os discípulos. Sim. Diz o mar para se acalmar, mas para o vento Jesus diz repreende. Isso. E todas as vezes que a palavra repreender ali, é ação de demônios. Então, quando Jesus pisa no território de Gadara, a entidade ela tem que se agrupar e vir, e reconhecer a divindade. Isso. Na batalha espiritual, segunda coisa que eu estou respondendo já. Sim, não, fica à vontade, pastor. Na batalha espiritual, os territórios onde tem igrejas estabelecidas, congregações, elas representam o reino da luz. O grandão da Galileia, ele é representado por cada igreja fincada. Por cada igreja local. E ainda que Satanás ele tente, no meio dos vícios, da prostituição, dos roubos, da obra do engano, dizer que manda ali, Sim. se tem o reino de Deus estabelecido ali, os demônios se sujeitam. Então, quando Jesus pergunta, Jesus está perguntando assim: quem é você? Sim. Que nível de guerra eu estou enfrentando aqui? Sim. E não necessariamente Exu Caveira, Pombagira, Zé Pilintra. Então isso tem sido um nível de graça de Deus na minha vida que tem quebrado muitos rudimentos nessa área na vida do povo de Deus. Que bênção, pastor. Que bênção. Glória a Deus pela vida do senhor. Ô glória! O senhor serviu, então, assim, na igreja local durante muito tempo, ali, obreiro. Eu sou oriundo da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, inclusive o pastor presidente. Sim, pastor Jaime Soares foi o que me levou ao diaconato. Que bênção, né? Pastor. Depois eu me casei e fui para a igreja da minha então noiva, que virou esposa, Sim. que foi na Baixada Fluminense. Mas minha vida foi dentro do contexto da Assembleia de Deus. Depois eu fui para uma comunidade cristã, onde minha noiva, minha esposa, estava, e lá eu fui ordenado ao ministério pastoral e enviado para pastorear uma igreja ali na região da Baixada Fluminense. Que bênção, pastor. Quando é que entra a itinerância na sua vida? Entra em 2013. 2013. Quando arde o chamado, porque eu começo a abrir a minha agenda, eu fui exercer o ministério pastoral local e já 2002 eu fiz o período probatório. Sim. Né? Um evangelista local, mas com a igreja local. Sim. E em 2003 eu sou ordenado ao ministério pastoral. 2005 eu começo a atender agendas de amigos. E vou viajando pelo Brasil, vou viajando pela Europa e vou vendo a necessidade
que nesta área faltava. Sim. Você tem nas escolas de obreiros, nos seminários, a teologia não falta para gente. Não falta. Ela é pura, ela é boa. Mas na área de batalha espiritual, muitas crendices. Então, isso vai borbulhando dentro de mim. E eu começo a fazer da igreja local onde eu pastorei o laboratório. 2013 foi o ano que eu mais dei seminário de batalha espiritual. Mais de um seminário. Ainda pastoreando. Certo. Então, foi o tempo que a minha agenda explodiu num nível. E eu havia recebido várias profecias, várias confirmações que o meu ministério seria além fronteiras. Que bênção. Em que por um tempo eu deixaria de exercer o ministério pastoral e estaria na condição de evangelista, levando o que Deus havia me dado, que era para a igreja. Que bênção. Então eu rompo e faço uma transição de maio até agosto de 2013. E eu lembro que final de ano eu ministrei até dia 30 de dezembro de 2013. Que bênção, pastor. Glória a Deus. Que alegria ter o senhor aqui conosco. Honra Veja minha. bem. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de um pregador, seja ele cantor, um itinerante, dele ter essa cobertura espiritual, de ter uma igreja, de se submeter a uma autoridade espiritual. Isso, no mundo espiritual, isso passa alguma mensagem? Alguém que anda pro Brasil e roda, mas ele tem uma igreja local, onde ele toma Santa Ceia, onde ele devolve o dízimo. O senhor poderia falar um pouco sobre essa importância de ter uma cobertura espiritual, de ter um pastor, de ter uma igreja? O mundo espiritual, ele é regido por patente. Sim. O mundo espiritual, ele não se move porque alguém desenvolve, pediu ou recebeu os dons do Espírito. Sim, sim. O mundo espiritual reconhece caráter, Glória caráter a Deus. aprovado. Glória a Deus. Quando a gente fala de mundo espiritual, a gente precisa colocar tudo no seu devido lugar. O mundo espiritual é o mundo eterno de Deus, Elohim, Deus eterno. Sim. E a soberania é o reino da luz. Existe o império das trevas, mas o princípio que rege a guerra espiritual é princípio estabelecido no reino da luz. O diabo é o pai da mentira. Como é que um crente enfrenta a mentira? Vivendo na verdade. Sim. O diabo é o pai da rebelião. Como é que o crente ele enfrenta na fidelidade? Então são princípios. No nosso movimento dos dons espirituais no corpo de Cristo, esse princípio ele tem a sua validação. Porque o que é que ocorre hoje nos nossos dias? A gente, quando eu falo a gente, num contexto. Sim, sim. A gente bate palmas para performance. Sim. A gente fica arrepiado com o dom. Meu Deus. Mas e o caráter aprovado do obreiro? Que passa por onde? Igreja local. Comunhão no corpo de Cristo. Pastor, isso é muito forte. Se ele é apacentado, se ele tem autoridade, se ele presta conta, Perfeito. se ele tem casa espiritual, ainda que ele vá, mas que ele volte, se ele sabe o que é sentar-se num culto de ensino para receber a instrução, Perfeito. se ele sabe o que é um gabinete pastoral, Meu Deus. se ele sabe o que é a santa ceia do Senhor, Meu Deus. se ele sabe o que é devolver dízimo, Meu Deus. se ele sabe o que é ser participante do corpo de Cristo. Porque se ele ministra o corpo de Cristo, ele precisa ser referência do corpo. Meu Deus. E Pastor. qual é a referência do corpo? Muito forte. Pastor. Sendo do corpo, Muito forte. né? E a gente vive essa crise. Demais. A gente aplaude o dom, mas a gente não quer saber do caráter. Mas o que mantém vivo a autoridade é o caráter e não o dom. Que benção, pastor. O senhor pode explanar para a gente concluir só Sim. um pouco mais sobre... Sinto um cheiro de um café me esperando. O senhor pode explanar um pouco mais, assim, para a gente concluir aqui, para o bate-bola, sobre essa questão de valorizar o carisma Sim. ao invés do caráter. O senhor falou muito bem sobre isso. O senhor poderia explanar só mais um pouco para nós, porque a gente vê que nos nossos dias, pessoas que têm carisma e as pessoas não se preocupam se tem caráter, não é? Sim. Como é? Então, o senhor poderia explanar um pouco mais para nós? Vejamos, em tempos de redes sociais, mundo digital, Sim. aonde a pessoa, se ela performar com o chamado corte num Reels, num Store, num feed, e ali ela, com um caractere ou com um template ali, ela conseguir
em 30 segundos prender a sua atenção, que são de 1 a 6 segundos, aquela pessoa ali, o chamado viralizar, ela se torna referência para uma multidão. Meu Deus. Olha que ponto a gente chegou. 30 segundos. Em 30 segundos, alguém pode pegar o seu Reels e mandar no grupo da família, grupo dos amigos, e assim, ouça essa autoridade. Meu Deus do céu. E aí a gente joga na lata do lixo o caráter do obreiro aprovado. Isso é muito forte, pastor. Então a gente vive essa guerra. É uma dualidade hoje. E eu louvo a Deus por escolas de obreiros. Isso. Eu louvo a Deus por simpósios, seminários. Igrejas que estão indo na contramão, porque hoje a guerra não, entenda, isso não pode ser uma fala frustrada nossa, porque a igreja também se atualiza. Eu tenho hoje quase 100 mil seguidores no Instagram, quase 20 mil inscritos no YouTube, então é uma ferramenta que eu posso utilizar. Sim. Mas na sua grande maioria as pessoas estão validando por número de seguidores. Como assim? As pessoas dizem assim, né, pastor? Estourado. Estourado, tá no hype. No hype, hypado. Vamos trazer tal pregador, vamos ver quantos seguidores ele tem. Então, tem essa complicação. Os views de vídeo. Visualização. Então, a gente vive isso. Então, hoje, quanto mais batermos na tecla do fundamento e não o movimento... Pastor, isso é forte. Você pode repetir? Fundamento e não o movimento. Meu Deus. Porque o movimento ele é benéfico, mas ele só tem vida se for calcado no fundamento. Amém. Qual é o problema da inversão hoje em tempos de redes sociais ou tecnologia da informação? Que as pessoas enaltecem o movimento e não querem saber do fundamento. Eita. E aí a gente vive um consumismo em tempo real que a mensagem de hoje não flui mais para a vida. É agora, arrepia, quero outra. Eu tenho um cardápio, eu tenho um YouTube, eu quero. E isso torna você o quê? Alguém muito raso, muito superficial. E a gente não pode negociar o fundamento. Meu Deus do céu, pastor. Eu ouvi uma frase que dizem que a minha geração, ela cresce como um oceano, mas com a profundidade de uma piscina. De uma piscina. Então assim, a gente tem que tomar Geração Z? Perfeito. Pastor, que alegria ter o Senhor aqui conosco. Quanto conhecimento. Já já o Senhor estará ministrando na nossa e eu creio que será uma bênção. Amém. Para a glória de Deus. Deus abençoe. Eu queria ter mais Pastor tempo, Alexandre, a gente passaria a noite ouvindo o Senhor aqui, mas nós vamos ouvir um pouco mais também na nossa não é Amém. Isso? Glória a Deus. Eu posso fazer um bate-bola rapidinho com o Senhor? Só se for bate-bola. Eu digo uma palavra e o Senhor respondeu com uma palavra ou com uma frase. Se quiser abrir um parênteses, a gente vai chegar lá. Vamos lá? Um sonho, pastor. Ver o entendimento no corpo de Cristo que batalha espiritual é uma necessidade urgentíssima e não apenas um acessório. Meu Deus. O que é família para o Senhor, pastor? Base e plataforma do chamado. Base e plataforma do chamado. Sem família não tem chamado. Outra coisa que a gente vive, eu vou abrir Fica um parênteses. à vontade, abre parênteses. Aqui na Delibertas e tantas outras igrejas, a gente se sente em casa. É como se a gente chega num ambiente assim, ufa, na minha igreja também que eu sirvo ao Senhor. Então a gente vem de uma escola que, cadê sua família? Sim. Não, e aí você vem na contramão também de ver, não, já está no terceiro casamento, tá bom, mas é homem de Deus. Não, tá solteiro, pregador solteiro. Eu venho de uma escola que pregador não ficava solteiro a vida toda. Meu Deus, isso é muito forte. Mas ele prega muito, não está me dizendo nada, porque o respaldo, família. Meu Deus, pastor. A terceira palavra, o que é igreja para o Senhor? Igreja é o que Jesus declarou em Cesareia de Filipe. É a base, é a porta-voz do reino dos céus aos homens nos nossos dias. A igreja, o eclesia, ele é o tirados para fora, ou seja, a igreja está aqui no mundo e ela tem a representatividade do reino dos céus. Sem a igreja, e por isso o Espírito Santo está conosco, então sem a igreja está sem o Espírito, o mundo entra em caos. É uma frase que virou clichê, mas é uma realidade. A igreja é o organismo vivo, mas é a instituição a nível organizacional, social, que mais recupera a gente. Isso. A igreja, ela tem um poder que o Estado não tem. Não tem. Entra onde o Estado não entra. Não consegue.
verdade. Glória a Deus pela igreja Glória a do Deus. Senhor Jesus. A quarta palavra é ministério. O senhor poderia dizer uma marca pessoal do seu ministério? Eu carrego comigo começar uma igreja do zero sem ter templo. Comecei na praça, Sim. entregando sopão, aonde o meu então líder disse: o chamado é inegável, não há recursos, mas eu te envio. Meu Deus. Se você crê na bênção do envio, a unção que está sobre minha vida te respalda e você vai atrair Glória a Deus. o que você precisa. Em 5 meses havia um espaço alugado, havia 70 crentes, que comecei na praça. Quando eu passo a liderança da igreja para o pastor que viria, eram cerca de 500 crentes. Que bênção, pastor. Pra glória e é honra muita do gente, Senhor. é muita Com um gente. templo próprio de É 2 muita mil gente. metros quadrados, Glória a Deus. um sítio que a igreja comprou, tudo provido da praça, Que no bênção. meio da rua. Então isso, eu posso ir para o Japão, não se pode apagar, né? Então, seria essa a marca do seu ministério. A marca, porque o chamado é maior que a guerra. Glória a Deus. O chamado é maior que as necessidades. Glória a Deus. Necessidades, elas quando encontram um chamado, elas têm que ir para o lugar delas. O chamado prevalece. Amém, pastor. Que bênção. Aleluia. A última palavra é Jesus. O que é Jesus para o senhor? Centro de todas as coisas, é o que Paulo declara na carta aos Colossenses. Aquele que é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Todas as coisas se mantêm por ele. Jesus é o antídoto para que a gente não crie o humanismo, o culto ao humanismo. Jesus é o antídoto para que a gente não crie a ética hedonista, me dá, Sim, sim. só eu. Jesus Prazer acima de tudo. acima de tudo. Jesus é a referência, e Paulo fala, e a carta aos Colossenses é algo lindo, a imagem do Deus invisível. Jesus é a referência. O que me chama a atenção na vida de Jesus, o ministério, a manifestação do Cristo, e aí eu estou falando da pessoa de Jesus, Sim. que ele deixa a glória de unigênito. João descreve isso. Isso. Unigênito do Pai. O que é o unigênito do Pai? O único filho, tudo é meu. Tudo isso aqui é meu. Meu Deus. Não usurpa da glória, na forma humana, vai servir, e na sua morte e ressurreição se torna primogênito. Ou seja, tudo que era meu eu quero compartilhar. Meu Deus. Ah, Jesus, eu te amo. Jesus é tudo, né, E pastor? somos co-herdeiros com ele de toda a glória. Pastor Miqueias, que alegria ter o senhor aqui. Honra nossa. Que honra. É como eu falei, a gente queria mais tempo. Mas é bom estar aí Amém. para ouvir pelo Aleluia. menos umas 2 horas o senhor pregando a palavra Louvado ainda seja mais, né? Deus. Amém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está acompanhando esse quadro. Eu tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida, essas experiências que têm sido compartilhadas conosco aqui. E eu quero dizer para você que amanhã tem mais. Fica aqui conosco, dá o like, compartilha, que vai ser bênção. Pastor Miqueias, o senhor pode se despedir dos irmãos e concluir com uma oração também, abençoando a vida deles. Amém. Evangelista Alcides. Deus abençoe sua vida. Carismático, homem de Deus. Toda a equipe que está aqui. E a você, conectado. Deus abençoe sua vida. Vem para Ibom, se você é aqui da igreja ou da região. Mas aonde o poder da internet chega. Sim. Que esse bate-papo aqui possa acrescentar a sua vida espiritual no nível de fé, de crescimento. Porque isso faz bem para a vida espiritual. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo na autoridade que há no teu nome. O nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nome majestoso, o nome poderoso. Foi o nome que o Pai, Adonai Elohim, o deu. Nome que está acima de principados e potestades. É na força do poder do nome de Jesus. E debaixo do sangue de Jesus, que temos autoridade como igreja em abençoar a sua vida, hoje e sempre. Amém.